Salve galera, tudo bem? Bom gente, eu fiz dois. Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo. Esse vídeo de atividade não vai estar ligado basicamente aos outros que eu estou falando sobre o Jorge de Lima, né? Por enquanto ainda não. Mas é um vídeo onde eu vou fazer uma análise de um poema do Vinícius de Moraes que nós já tivemos na aula. Se vocês quiserem, antes de ver esse vídeo, de participar desse vídeo comigo, voltem lá, assistam o vídeo do Vinícius de Moraes e depois voltem aqui para essa aula, tá bom? Mas de qualquer maneira, muita coisa que eu disse lá, vou dizer aqui novamente. Vou ler o poema, né, do Vinícius, que se chama O Operário da Construção, que eu cito no outro vídeo, e aí depois a gente vai bater um papo e responder essas questões. Operário em construção. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as asas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que as casas de um homem é um templo e um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender porque um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quando o pão ele o comia, não fosse comer tijolo, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia com o suor e com o cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão, prisão de que sofreria, não fosse eventualmente, um operário em construção. Bonito, né? Há muito de espiritualidade, espiritualismo aí na obra dele. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, a cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga cama rústica, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia, que ele mesmo levantara um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro dessa compreensão, desse instante solitário, que, tal sua construção, cresceu também o operário, cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. Bonito, né? Questão 1. Bora lá? Como um pássaro sem asas, ele subia com as asas que lhe brotavam da mão. O que pode significar no contexto do poema a imagem das asas brotando da mão? É tudo pessoal, né? Mas vamos ver aí o que a gente pode entender, o que a gente pode pensar e pode chegar a um denominador comum sobre isso, né? Bom, que lhe brotavam da mão, ele é um operário em construção. Se a gente for pensar no operário mesmo, criando casas, igrejas, quartéis, prisões das suas mãos, casas são erguidas. Assim como a mão de um poeta, também um operário em construção, com a sua mão também cria casas, né, objetos de vidro, de plástico, de ferro, né? Então, pode ser que haja uma ambiguidade nesse sentido, onde um operário que cria uma casa, que cria uma moradia, que cria sonhos, levanta sonho, ergue sonhos com tijolo por tijolo, né? Num desenho místico,
o operário em construção, quando se depara com a poesia, palavra por palavra, né, ergue a sua construção em passos tímidos. Caso vocês não tenham percebido, eu fiz uma menção a Chico Buarque. Bom, vamos lá para 2. Como é caracterizada a figura do operário presente na primeira estrofe do poema? O operário apresenta que desconhece a importância do seu próprio trabalho. Suas mãos, a sua vida, a sua construção são comparadas com pássaros, indicando certa liberdade em sua profissão. O operário, contudo, além de não se dar conta dessa liberdade, também não percebe o quanto ela é limitada, uma vez que, obedecendo ao que exige qualquer profissão, se encontra também em uma prisão. Como é o caso do professor, por exemplo, né? Eu sempre vou estar preso a 4 paredes, uma lousa, giz e alunos. Isso é bom, na verdade. Comente o vocábulo utilizado na composição do poema e os aspectos formais, como versos, estrofes e rimas. O vocabulário é simples, né, uma vez que a gente fala de operários, e é de fácil compreensão. A composição de versos e estrofes, a gente tem versos regulares, são redondilhas maiores e 7 sílabas métricas, depois vocês fazem a divisão, aí vocês vão ver, e de redondilhas menor. E as estrofes são basicamente com o mesmo número de versos, tá bom? Talvez tenha aí algumas diferenças, mas basicamente é a mesma. A 4. Ainda na primeira estrofe, há a utilização de um paradoxo, uma contradição. Localize e interprete o seu significado de acordo com o poema, que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. É uma contradição. A casa construída, ao mesmo tempo que ela é construída, representa a liberdade, representa uma prisão. Bom, então a gente pode ter ideia aí de que o operário, né, tem um trabalho alienado, fica preso àquela visão, àquele trabalho, sempre aquela mesma coisa, né? E aí ele fica ali, né, limitado àquilo. Na terceira estrofe, o operário faz uma grande descoberta, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. Ao fazer essa constatação, o operário se tornou capaz de entender seu papel social, é a D. Tá bom? Aí tá faltando a E, mas é D a resposta, tá? Tem 2 D. É a primeira D, entender seu papel na sociedade. Como pode ser interpretado o título do poema Operário em Construção? Bom, galera, eu já dei para vocês a ideia da metáfora, né? Metaforicamente falando de construção, o que ela pode significar. E aí fica a seu critério também colocar seu ponto de vista, tá bom? Que seria muito importante. E depois, se puder me passá-lo, ficarei muito feliz, né? É interessante isso. E aí, para terminar, na 34, você tem o quadro da Tarsila do Amaral, Os Operários. Foi uma pintura de 1933, ainda na primeira geração. E na tela é possível observar alguns elementos que permitem sua aproximação com o poema de Vinícius de Moraes. Selecione uma das sugestões a seguir e desenvolva um parágrafo aproximadamente de 10 linhas com essa relação. A pintura do poema diz respeito ao processo da industrialização brasileira ocorrida com grande impulso na década de 20 e 30, com a imagem de um mundo em construção aparece nos 2 textos. Como essa imagem aparece nos 2 textos? A pintura e o poema propõem a representação da figura do operário, como essa figura é caracterizada pelos 2 textos. Tanto ela quanto o poema falam da massificação e alienação, entretanto a visão de ambos apresenta semelhante. Bom, vou dar a resposta que a apostila deu. Seja qual for as escolhas dos alunos, é importante que nós façamos a leitura de todas elas. Sempre que possível, observar os elementos poéticos e os elementos imagéticos, elemento pictórico. Tomara que a gente não tenha só um plano, né, e sim mais de um plano. E o grande desafio é achar a importância da linguagem artística. Então é muito aberto para vocês escolherem A, B ou C e através disso vocês desenvolverem o seu texto. Ok? Galera, é isso. Essa é a aula 2, né, da semana do feriado. Leiam, analisem e se deliciem com esses poetas aí, que é bem interessante, é bem legal. Beijo no coração e até mais.